Boa noite, pessoal. Falando errado aqui já. Boa noite, pessoal do terceiro TB. Aqui quem falou é o professor Léo. Eu era professor de física de vocês no segundo TA. E agora eu vou ser professor de física de vocês e de matemática. Então agora eu vou estar passando vídeo para vocês de duas disciplinas. Esse vídeo aqui vai ser sobre a disciplina de matemática. No nosso começo agora do curso, na nossa disciplina, a gente vai falar um pouco sobre geometria analítica. E o que seria geometria analítica? Bom, a gente vai estar trabalhando com um pouco da parte gráfica. Então, o nosso primeiro conceito ou conteúdo que a gente vai ver é a questão de plano cartesiano. Isso vocês já viram em matemática no segundo termo e no primeiro. E o que é o plano cartesiano? Bom, ele é aquele gráfico formado por dois eixos. O eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, que nós indicamos ele pela letra X, chamamos de eixo das abscissas, e nós temos o eixo vertical, que nós chamamos de eixo das ordenadas, tá? Que é o eixo referente à letra Y. São as duas letras que a gente usa para indicar os dois eixos. Bom, no momento em que eles dois se cruzam, eles dividem o plano em 4 regiões distintas, que nós chamamos de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, colocar só terceiro aqui que a gente já sabe que é quadrante, e quarto quadrante. Por que é nessa ordem aqui? Bom, primeiro porque a orientação dele é no sentido anti-horário, tá? Então, a gente sempre vai contra o sentido do relógio. Esses eixos aqui, eles funcionam como se fossem duas réguas cruzadas, tá? Ou duas retas numéricas, onde a parte da direita e para cima são valores positivos e a parte da esquerda e para baixo são valores negativos. E como que a gente faz a separação? Bom, com uma régua, eu vou separar eles de 1 em 1 centímetro. Você pode usar a escala que você quiser na hora de fazer o exercício. Você pode separar de meio em meio centímetro, a cada 2 centímetros. Eu vou de 1 em 1. Então, quais os valores que a gente tem aqui? Nós temos 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo. E a partir de onde ele fica positivo? A partir desse encontro aqui, ó, que é o que nós chamamos de origem, que ela se refere ao número 0, tá? Como se fosse o nosso divisor de águas aqui, o divisor de tudo. Bom, se a partir do 0 são os positivos, antes do 0 vai vir quem? Vai vir os negativos, tá? E como que vai ser a construção desses números negativos? Bom, eles são como se fossem um reflexo dos positivos. Então, se aqui está o 1, o reflexo dele é o menos 1. Então, a gente segue a mesma ordem da direita, só que para a esquerda. Então, aqui dividindo de 1 em 1 centímetro. Então, nós temos aqui, ó. Se aqui era 1, vem o menos 1. Depois o menos 2. Menos 3. Ó, perceba que eu estou seguindo a mesma ordem que eu fui indo, tá? Você estava indo 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou menos 1, menos 2, menos 3. Menos 4. E menos 5. Da mesma maneira que a gente fez no eixo deitado, horizontal, nós vamos fazer na vertical, o eixo que está em pé. Para cima, crescendo, ou seja, positivo, e para baixo, diminuindo, negativo. Então, aqui só que a gente está fazendo a construção do nosso plano cartesiano, tá? Então, aqui o número 1, 2, 3, 4, 5. Professor, vai só até o 5? Não, gente, isso aqui não tem limite. Ele pode ir até o 6, 10, 20, infinitamente. Eu estou colocando até o 5 aqui, que é uma escala gráfica para a gente estar trabalhando. Continuando aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos aumentar o tamanho aqui da reta. Menos 5, para ficar igual. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Onde que a gente utiliza plano cartesiano? Bom, o GPS de vocês é baseado num plano cartesiano. Em mapas a gente usa isso para latitude e longitude. Em radares.
Normalmente, tudo que tiver relacionado à geolocalização, a gente acaba caindo num plano cartesiano, tá? Não exatamente igual a esse, mas muito próximo dele, tá? E para que a gente usa isso aqui? Bom, a gente utiliza isso aqui primeiramente para a gente poder colocar pontos, tá, de referência. Por exemplo, o ponto A. Vamos dizer que o ponto A ele tem coordenadas 2 e 3. É como se fosse aquele jogo Batalha Naval. Linha 3, coluna 4, para quem já jogou. Ou então o xadrez também usa localização desse tipo cartesiano aqui, de linhas e colunas. Então aqui, ó, o ponto A, ele tem coordenada 2 e 3. O que a gente precisa saber aqui? O primeiro número, ele sempre é referente à nossa orientação horizontal, tá? Então ele é referente ao eixo do x. E o segundo número ao nosso eixo vertical. Então ele é sempre referente ao y. Então, como que eu vou fazer a localização do ponto A? Bom, se ele tem coordenadas 2 e 3, primeiro eu vou achar o número 2 no eixo do x. Vamos ver aqui, ó, ele é 2 positivo, então ele vai estar aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai lá no y. Ele é 3 positivo. Significa, se o número é positivo, que a gente vai subir. Se ele fosse negativo, então a gente ia descer. Quanto que eu vou subir? Eu vou subir até a altura do número 3. Então, a partir do número 2, a gente vai subindo até chegar no número 3. Chegou no número 3, a gente vai ter que ligar ele até o número 3. Onde ele faz essa virada aqui, ó, esse encontro do 2 com o 3, você marca um pontinho. Esse pontinho aqui é a localização da letra A. Então, o ponto A, de coordenadas 2 e 3, ocupa este lugar aqui no plano cartesiano. E ele sempre vai estar ligado aqui às suas coordenadas, tá? Quando a gente trabalha em folha milimetrada ou papel quadriculado, tipo esse aqui, que já está tudo divididinho, fica mais fácil para você conseguir, tá? Só que aqui, como eu queria mostrar a construção em uma folha qualquer, por isso que eu utilizei uma folha sulfite. Do mesmo jeito, se eu fosse localizar um número de coordenadas negativas, um ponto com coordenadas negativas, o ponto B, vamos supor que ele tem coordenada menos 2 e menos 4. Olha, ele tem menos 2. Aqui tem números negativos? Não. Lembrando que o nosso primeiro número é sempre no eixo do x. Então, eu vou olhar na onde? Aqui, ó, onde estão os valores negativos em x. Então, ele vai partir da onde? Do menos 2. A partir do menos 2, tem que ver se eu vou subir ou se eu vou descer. Vamos olhar o segundo número. O segundo número é negativo, então significa que a gente desce. Vou descer até onde? Até o menos 4. Então, você não vai descer colando aqui no menos 4. Não, você vai descer paralelo ao eixo até o menos 4. Chegou na altura do menos 4, faz a virada e liga. Aqui, ó, ponto de encontro, vai lá e marca a letra. Ponto B, tá? Do mesmo jeito que eu tô tendo o ponto aqui, tô colocando a coordenada, eu poderia já ter o ponto aqui e querer saber qual que é a coordenada dele. Vamos olhar aqui, ó, o ponto C seria esse aqui, ó. Aqui está o ponto C. Quero saber onde que o ponto C está ligado. Bom, para saber isso, o que você vai fazer? Você vai ligar ele no eixo vertical e vai ligar ele no eixo horizontal. No eixo vertical, ele foi ligado ao 2. E no eixo horizontal, ele está ligado a quem? Ao menos 3. Então, quais são as coordenadas do ponto C? Primeiro número, sempre do eixo horizontal. Então, quando eu liguei ele no eixo horizontal, em que número que ele bateu? Ele bateu aqui, ó, no menos 3. Então, a coordenada dele é menos 3. E quando eu liguei ele no eixo vertical, ele bateu no número 2. Então, a coordenada do ponto C é menos 3 e 2, tá? Então, sempre que ele estiver falando sobre plano cartesiano, você vai ter o quê? 2 eixos. E a aula básica de hoje era saber fazer a localização de números no plano cartesiano, ou de pontos aqui no plano cartesiano, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, não é algo assim de outro mundo, eu acredito, que é só você ficar atento ao quê? As coordenadas do número. Primeiro número, eixo horizontal, segundo número, eixo vertical. Tudo bem? O segredo é esse. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.